adicionado, além do próprio uso do crack, no caso específico do alumínio, e outras doenças que podem ser transmitidas pelo uso. E que o crack está inserido, isso é um assunto que eu sei que nós vamos discutir nas oficinas, está inserido dentro de outras drogas, como, por exemplo, o cigarro comum ou cigarros de maconha, o que aqui a gente conhece por pitico, eu sei que isso tem outros nomes no país. Um estudo recente da Mônica Malta, do Rio de Janeiro, realizado com profissionais de sexo usuárias de crack, ilustra o último dado que eu gostaria de mostrar nesse formato. Esse estudo foi realizado em Foz do Iguaçu, com 26 mulheres profissionais de crack entrevistadas em diversas modalidades chamadas de grupo focal. Claramente identificando envolvimento em situações de risco e pouquíssima percepção deste risco, uma fortíssima exclusão social dessas mulheres e, eu diria que este apanhado, que é uma modificação de um quadro apresentado pela doutora Mônica no seu artigo, ele ilustra não apenas o problema dessas mulheres usuárias, mas eu diria que ele generaliza o problema do usuário de crack atualmente para nós. Um dia a dia de rotina, de violência, convivendo com uma comunidade que é controlada pelo tráfico, com acesso a drogas ilícitas e forte dependência financeira do trânsito do crack nessa comunidade, um comportamento sexual onde a negociação do preservativo se faz difícil, com múltiplos parceiros e evidente violência nessas relações, os serviços de saúde em comunidades afastadas, com pouco acesso, no caso dessas mulheres, a pré-natal ou aconselhamento e tratamento, tanto para HIV como para outras doenças infecciosas, um conhecimento apenas rudimentar sobre o HIV e AIDS e uma baixa percepção de risco pessoal, adicionado a uma fortíssima fissura para usar a droga, pelos fenômenos que nós já conhecemos, que tem a ver com as suas características no organismo. E, claro, uma espécie de remediação dessa circunstância através do uso compulsivo de álcool e drogas, do sexo sob influência dessa substância e das trocas de sexo por drogas que são muito mais comuns em usuários de crack do que nos outros usuários de substâncias que nós conhecemos. Bom, esse panorama, ele nos remete a uma obrigação, que é, na verdade, a direção que eu gostaria de dar daqui para frente à minha fala, nesses últimos minutos que eu tenho, que tem a ver com o que seria o modelo ideal para tratamento, ou para abordagem desse problema. Um conjunto integrado de ações de prevenção, tratamento e reinserção social de usuários de drogas, visando a redução de criminalidade associada ao consumo dessas substâncias junto à população jovem. Não por acaso, o que eu coloquei nesse slide é o objetivo do projeto Ações Integradas que o nosso centro de pesquisa está iniciando. Esse projeto, que tem um financiamento do Ministério da Justiça através do PRONASSE, carreado através da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, ele é um projeto bastante ambicioso e que tem uma sequência, talvez gigantesca, de fases e já está em andamento, mas ainda nas suas fases de incepção, de colocação dos diferentes parceiros e atores do grupo em funcionamento. Ele prevê a identificação de projetos e programas governamentais existentes numa primeira fase em 5 macro-regiões do país e numa segunda fase 13, o mapeamento, a avaliação e o geoprocessamento dos serviços prestados a esses usuários e a otimização das condições de acesso à medida que nós consigamos, então, conhecer e mapear o que existe, o que está faltando e o que, esperaria acreditar nisso, estivesse eventualmente sobrando em alguns outros locais. Em paralelo com todo esse mapeamento, vai haver a capacitação de um número muito grande de profissionais, tanto das áreas de saúde, atendimento e assistência, como da área policial, e esses programas de treinamento e capacitação estão prontos para ser iniciados agora na vigência já deste mês. No que compete a ações específicas relacionadas ao crack exclusivamente, o projeto Ações Integradas tem fundamentalmente 3 grandes blocos de ação. Avaliação, gerenciamento de caso e segmento de 900 usuários em um pool de centros de pesquisa universitários do país, que estejam em tratamento, buscando entender o diagnóstico apropriado desses pacientes, o tratamento deles e a reinserção social de uma parcela desses usuários. Esse é um estudo que, então, terá uma intervenção de reinserção social. Um estudo específico relacionado à genética desses indivíduos, por entendermos que podem haver características biológicas que determinem resultados diferentes de tratamento e, como centro de pesquisa, temos a obrigação de tentar dar um pulo na frente e antecipar o que nós imaginamos seria uma das circunstâncias de potencialização de risco. E o último bloco, um bloco bastante importante para nós, é que as mulheres
e os neonatos oriundos dessas mulheres usuárias de crack apresentam um risco hiperdimensionado e fortíssimo, tanto para elas como para os seus conceptos. E existem estudos que estão sendo desenvolvidos pelo nosso grupo que vão tentar primeiro identificar esses impactos e depois tentar corrigi-los. Antes de encerrar, eu gostaria de sair um pouco dessa fala mais relacionada a dados de pesquisa do Brasil para mencionar um fato que eu considero muito importante. E eu acho que dentro desse fato está o conceito que eu gostaria de colocar aos senhores e senhoras. Thomas McClellan é um dos principais pesquisadores americanos, oriundo da Universidade da Pensilvânia, uma pessoa com a qual nós temos contato profissional e pessoal há muitos anos. E o Tom McClellan, em 2000, publicou um artigo num dos principais periódicos de medicina americanos, que é o JAMA, mostrando o quanto as taxas de recaída para a dependência de drogas são iguais às de outras doenças crônicas. O que vocês veem, então, é que as taxas médias de recaída para a dependência não têm grande diferença das taxas médias de recaída para as doenças crônicas comuns, como diabetes, hipertensão e asma, que recebem fortíssimo aporte de verba e de atenção técnica por parte dos governos. São doenças que têm prevenção, que matam e que se aceita que tenham recaída. Um diabético, para manter a sua diabetes em dia, precisa sistematicamente estar em contato com sistemas de prevenção. O conceito que esse autor coloca é de que nós deveríamos considerar, inclusive, para quando nós vamos vender esta informação ao governo e ao fazedor de política pública, é que ele precisa entender que o resultado que nós precisamos ter em mente tem a ver com uma doença crônica. A cura da diabetes não é a pessoa não ter um problema com a sua insulina. A cura da diabetes é um diabético poder comer doce. Essa seria a cura da diabetes. Assim como a cura da dependência de uma substância seria a pessoa poder usá-la sob um formato não dependente, e isso não existe. Mas não há cura para a diabetes, mas há remissão. Nós conseguimos equilibrar um diabético com uma série de medidas cada vez mais modernas que nos fazem fazer com que um indivíduo que tem essa doença viva funcionalmente muito bem. É uma ideia similar sobre a qual nós temos que pensar sobre o crack. Se isso tem a ver com abstinência total, abstinência parcial, cachimbo, redução de dano, não é o fórum para discutir neste momento. O que eu estou querendo colocar é que o conceito que está embutido aqui é um conceito de primeira classe, de tratar a dependência de substâncias na mesma classe com que estão sendo tratadas as outras doenças crônicas de impacto. Os pontos nodais que depois dessa preparação desse material, eu, o Félix, o Anderson e a Cibele acordamos em colocar para vocês, que são a nossa leitura pessoal do que nós consideramos prioritário. A óbvia integração das redes de atendimento, a emergência, a internação, o hospital dia, aqui representado pelo sistema de CAPS-AD, e as comunidades terapêuticas, eles são sequenciais no tratamento do dependente. Só nesta frase que eu falei, eu posso estar descrevendo um ano de tratamento. Cada uma dessas etapas pode não estar apropriadamente bem abordada, e eu não repito que não é este o momento para discutir a ideologia relacionada aos programas brasileiros sobre isso, e nós vamos ter tempo para discutir isso nas nossas oficinas. Mas a sequência de eventos que fazem o tratamento de um dependente ter sucesso envolvem obrigatoriamente o conhecimento das etapas que são necessárias para que a repercussão da droga naquele indivíduo possa ser corrigida, como, por exemplo, a apropriada internação de um dependente de substâncias em um ambiente psiquiátrico seguro dentro de um hospital geral, e eu aqui gostaria de me posicionar, isto é pessoal, igual ao que a Associação Brasileira de Psiquiatria preconiza para o tratamento do dependente de substâncias. Esta fase aguda, pós-emergência, da desintoxicação imediata, em que o cérebro do indivíduo que está sob efeito do crack ainda não está sendo capaz de receber um aporte social ou psicoeducacional, ela tem que ser feita em ambiente seguro, hospitalar, porque, como eu demonstrei anteriormente, esse é um paciente gravemente doente. Os modelos que envolvem as consequentes abordagens sociais, de reeducação social, de reinserção social e de educação para o trabalho, eles são fundamentais, mas não nesta fase. Assim como seria um erro colocar um paciente num programa de hospital dia, num ambiente do tipo internação que não faz sentido nenhum para um paciente que já se moveu para essa nova fase. Mas esses diferentes segmentos são difíceis de serem concentrados num modelo ideológico único, e a questão talvez esteja relacionada aos dois elementos abaixo.
A educação e a formação das equipes que trabalham com este problema ainda é muito deficitária no nosso país e acho que, como professor universitário, eu tenho também que fazer um meia-culpa. Isso não é problema do Ministério X, isso é um problema de todos nós. A padronização do tratamento baseado em evidências ainda é pobre, porque as evidências sobre resultados de tratamento ainda são pobres. Nós não sabemos se funciona ou não funciona determinado programa se a gente não avaliar ele com critério rígido, duro e isento. Isso é muito difícil de fazer, mas é a nossa função e eu espero ter mencionado aos senhores que nós vamos fazer isso ao longo desses estudos. E o último conceito que nós acordamos que é importante e que é pouco utilizado no Brasil e parece ser um conceito de sucesso fora daqui, é o de gerente de caso. O nosso usuário, e não estou falando só de usuário de crack, ele fica um pouco perdido pelo sistema caótico de atendimento e não sabe quem cuida dele. Todos os estudos mostrando que o gerenciamento de caso feito por uma pessoa treinada para tal avança o atendimento dos pacientes demonstram sucesso. E é talvez uma forma de abordagem que a gente não esteja explorando ao ponto que nós deveríamos. Para encerrar, isso também é um consenso entre nós quatro, os autores dessa apresentação, mas eu gostaria de fazer disso um moto pessoal. Eu trabalho com a dependência de substâncias desde 1982. É que está na hora de nós mudarmos um paradigma. O paradigma é de que o profissional que trate dependência de drogas seja visto pelos fazedores de política nacional como profissional de primeira classe. Muito obrigado.